Bom, pessoal, e começando a parte mais prática dos exercícios de abdominais, a gente agora vai ver diferentes exercícios para diferentes regiões do abdômen. Só que, já adiantando uma coisa, a gente não consegue pegar o abdômen, então pegar aqui o seu abdômen e separar somente os exercícios que trabalham a parte superior, somente os exercícios que trabalham a parte inferior e somente os exercícios que trabalham a região dos oblíquos. O que a gente consegue é direcionar um pouco mais o calor muscular para a parte mais alta do abdômen, então para a parte superior, para a parte mais baixa ou para os oblíquos, mas em todos os exercícios abdominais você vai trabalhar o seu abdômen como um todo. Por quê? Porque os músculos do abdômen, todos eles trabalham em conjunto para fazer um único movimento, que é o movimento de flexão do tronco. Então, se você flexionar para frente, se você flexionar para o lado, ou se você flexionar de baixo para cima, de todas as formas, o seu abdômen vai estar fazendo o movimento primordial dele, que é o quê? A flexão do tronco. Então, todos os movimentos que você fizer, você vai estar trabalhando o abdômen como um todo, mas a gente consegue ali direcionar mais ou menos calor muscular, esforço muscular para determinadas regiões. E é basicamente o que a gente vai fazer aqui, colocando um exercício ali para cada um desses músculos. Mas um detalhe importante que você precisa saber antes mesmo de começar os exercícios abdominais é o controle da sua respiração. Por quê, Miquel? Por quê? Porque dentro da região abdominal a gente tem os músculos mais estéticos, então a gente tem aqui o reto abdominal, essa parte mais frontal do abdômen, os oblíquos, essa parte mais lateral, mas dentro do abdômen a gente também tem outros músculos muito importantes, que é os músculos do transverso do abdômen, que são os músculos que estabilizam o seu tronco e dão mais sustentação para a sua coluna. Se você fortalece só os músculos superficiais, então só o reto abdominal, só os oblíquos, o que acontece? Você começa a sentir muita dor na lombar. E aí, com dor na lombar, você não consegue fazer costas direito, você não consegue fazer pernas direito e vai passar o resto da vida fazendo só peito e ombro? Não dá, né? Então, além de trabalhar parte estética, a gente também procura dentro dos exercícios abdominal, precisa nem pensar em coisas mirabolantes para fora, então dentro dos exercícios abdominal, encaixar ali também a parte de contração do transverso. Como que a gente faz isso, Miquel? Através do controle da respiração. Então não é só fazer o movimento de abdômen, sai lá, abdômen, não é só fazer o exercício de abdominal, mas ter um controle da sua respiração em cada um desses exercícios. Então a gente vai estar passando aqui 3 exercícios diferentes para o abdômen e também passar alguns detalhes práticos que você deve fazer na hora de executar cada um deles. Bom, e o primeiro exercício que a gente vai estar utilizando para poder entrar nessa parte prática dos exercícios de abdômen é o movimento de abdominal sit-up. Então, exercício de abdominal sit-up, muita gente faz na academia, que é um exercício que trabalha ali a parte mais frontal do seu abdômen. Lembrando, a gente não consegue separar, mas ele traz um maior calor muscular para a sua parte frontal do abdômen. Mas se você tocar, quando você estiver fazendo esse exercício, você percebe que o seu oblíquo, seu serrátil, ele também está sendo contraído ali da mesma forma, só que com menos intensidade. Então, dentro aqui do exercício de abdominal sit-up, primeira coisa que você vai ter que fazer, controle da sua respiração. Então, quando for descer, você vai encher o seu pulmão de ar. Então, você vai inspirar. Por quê? Quando você inspirar, você vai aumentar a pressão dentro da sua região abdominal. É como se fosse uma panela de pressão, você bota mais ar dentro ali do seu corpo. E com isso você aumenta também o espaço ali entre os discos da sua coluna, protegendo a sua coluna no exercício de abdômen, ao mesmo tempo que você também força a contração do seu transverso na segunda fase do movimento. Então, primeiro você vai descer enchendo o ar. Encheu. Quando a sua coluna encostar aqui no colchonete, você vai agora fazer a segunda fase do movimento, que é o quê? Encheu. Agora vem assoprando. Encheu. Vem assoprando. E o assoprar tem um detalhe importante que não é
como se fosse assoprar uma vela de um bolo. É prender o dente e forçar essa saída de ar para aumentar a contração que fica lá dentro do seu abdômen. Então não é para fazer vela de bolo. Vem aqui. Não é vela de bolo, tá? É pressão. Lembra do pneu na hora que você vai secar. Na hora que você vai secar um pneu, ele fala o quê? Tss, é isso aqui. Lógico que você não vai fazer o mesmo barulho do pneu, mas a intenção é que esse ar ele saia com força, que ele não saia como se fosse uma vela que você está assoprando. Então, pegou, mão, não coloca a mão atrás do pescoço, força muito o pescoço. Você vai colocar a mão aonde? Na lateral da cabeça ou no topo da cabeça. Eu prefiro fazer na lateral, então mãozinha na orelha aqui para não puxar a cabeça junto. A subida tem que ser só com a força do seu abdômen. Colocou aqui, encheu, encheu, agora sopra. Essa deve ser a força que você deve fazer na hora de fazer o abdominal sit-up. Não precisa, nesse exercício, a não ser que você for concurseiro, não precisa você vir jogar o peito para frente. Você vai usar como referência o quê? Uma linha vertical do seu quadril para cima. Então você vai subir, desceu lá embaixo, você vai subir linha vertical do quadril para cima, ó, aqui. Chegou na linha vertical do quadril, você faz o quê? Se precisar, respira um pouquinho, se não, já desce. Veio, parou. Agora, parou e parou de novo. Então, você vai fazer exatamente dessa forma. E aí, um detalhe, se você tiver mais consciência de contração no seu abdômen, é o seguinte: quando você descer, você pode tentar aumentar o alongamento do seu abdômen, mas muito importante, meu amigo, quando você for fazer isso, o teu abdômen precisa estar com bastante ar para que você não faça isso aqui com a sua coluna. Precisa estar com ar para que os discos da sua coluna, as articulações da sua coluna não se comprimam. Então, veio aqui, veio, enche, 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 enche. Aqui você pode tentar alongar um pouco mais seu abdômen, tirando levemente aqui a sua lombar do banco. Então vou do chão. Então vou aqui tirar a camisa, ó. É só isso aqui. Não precisa exagerar. É só levinho puxando o abdômen para cima para poder alongar. Chegou aqui, encheu o máximo, agora eu venho assoprando. É só isso. Então, esses são os detalhes que você precisa entender na hora que for fazer o exercício abdominal. Estou mostrando aqui no sit-up, mas seja levantando perna, seja fazendo flexão lateral, esse detalhe da contração é muito importante para você não lesionar a sua coluna e também fortalecer essa musculatura mais interna que é responsável por proteger a coluna também. Então, se você quer ter o abdômen definido, mas também não quer arrebentar as suas costas, use a respiração na hora que for fazer os exercícios abdominais. Encheu, assoprou, parou, linha vertical do quadril, encheu, assoprou. Combinado? Agora a gente vai para o segundo movimento. Bom, e esse aqui é um exercício que o pessoal utiliza muito para trabalhar a parte mais inferior do abdômen, fazendo a elevação da perna mais a elevação do quadril. Então são dois movimentos em um. E a sua respiração também precisa ser controlada nesse exercício para você não lesionar a sua coluna. Então, nesse movimento aqui, você vai fazer o seguinte, principalmente se você está começando a fazer ele agora. Procura alguma coisa para você segurar atrás. Então, estou segurando aqui no cano. E aí, se você está começando a fazer esse movimento agora, faça com a perna dobrada. Então, ou pode ser uma perna em cima da outra, ou as pernas juntas, mas faça com a perna dobrada. Por quê? O esforço para o abdômen é melhor e você consegue concentrar um pouco mais na técnica do exercício, que é o quê? Quando você descer, você vai encher o seu pulmão de ar. Novamente, é igual a panela de pressão, você vai encher o teu abdômen de ar para proteger a sua coluna na hora que você for descer. Então tá aqui, você vai fazer o seguinte, travou lá, segurou lá em cima, veio. Não precisa bater o pé no chão, um pouquinho antes.
só para alongar o abdômen. Chegou aqui, você vai assoprar até descolar o quadril do chão. Descolou o quadril no chão, agora enche o pulmão de ar de novo. Quase tocando lá embaixo e subiu. Chegou aqui. Então, sempre que subir, assoprou. Sempre que descer, encheu o pulmão de ar. Tá conseguindo fazer tranquilo, não sentiu nenhum desconforto? Aí você pode aumentar o grau de dificuldade do exercício. Lembrando também dos mesmos princípios. Então, segurou lá atrás, deixa a perna quase reta, vem, desceu, vem, desceu, vem, desceu, vem, desceu, vem, desceu. E sempre que for descer, você lembra de travar o teu abdômen com ar dentro. Não faz movimento vindo, aí seca, porque pode acabar machucando a sua coluna. Bom, e o último movimento que a gente vai estar fazendo vai ser um movimento que trabalha um pouco mais a questão dos oblíquos. Tem alguns outros exercícios que as pessoas gostam de utilizar, então pegar o peso aqui, ficar fazendo flexão lateral, pegar aqui a polia e fazer o movimento lateral aqui também. Dá certo? Dá. Só que a maioria das pessoas, se não praticamente toda pessoa, ela tem um certo nível de escoliose. E se você errar a dosagem nesses exercícios unilaterais aqui para trabalhar o oblíquo, você pode não conseguir desenvolver o seu oblíquo e piorar a situação da sua coluna. Então, eu particularmente não gosto de fazer os exercícios de oblíquos em polias ou no chão, principalmente no chão, não gosto. Então, para proteger a sua coluna, uma alternativa que você pode fazer para trabalhar também os oblíquos é o seguinte: lembra que eu falei que não dá para isolar 100% os exercícios para os grupos musculares, a gente só consegue direcionar mais ou menos calor muscular. Então, para trabalhar os oblíquos eles têm duas funções: flexão lateral e rotação. E aí você pode fazer os dois movimentos suspensos. Por que suspenso, Miquel? Porque suspenso, a gravidade faz isso aqui com a sua coluna. Você está segurando lá em cima, a gravidade está puxando para baixo, então ela está aliviando a sua coluna. É diferente quando você faz um exercício no chão, que a gravidade está empurrando você para baixo e você já está no chão. Está sendo comprimido. Aqui não. Ao mesmo tempo que você é comprimido, você também é alongado. Então, por isso que eu gosto de fazer os exercícios de oblíquos suspensos. E a maioria dos exercícios abdominais também, por conta que eu já tive alguns problemas de coluna. Então, hoje eu sempre opto por fazer mais exercícios suspensos e sempre com controle da respiração quando são os exercícios de solo. Então, aqui você vai fazer o seguinte: você vai ficar suspenso na barra e aí você vai fazer os dois movimentos que eu acabei de falar, que é flexão lateral mais rotação. Então você vai rotacionar o seu corpo e vai fazer a flexão lateral dessa forma aqui. E aí você pode fazer ele tanto unilateral, como também você pode fazer alternando. Qual que é o detalhe? Em cima é mais difícil fazer esse controle da respiração, então você tem que se concentrar um pouquinho mais. Para mim ficou ainda mais difícil que eu estava explicando, mas vou tentar demonstrar sem explicar. Então tá lá em cima, encheu, assoprou, do outro lado, encheu, assoprou, ou rotacionando. Mas sempre fazendo esse controle da respiração. Além de você facilitar a contração do seu abdômen, você também ajuda a proteger a sua lombar. Depois que você lesionar ela, pode dizer adeus. Nunca mais você fica 100%. Então, da parte de abdominais, parte prática de abdominais, é isso que você precisa entender. Sempre ter esse controle de respiração, independente dos exercícios que você for fazer. Exercícios que trabalham mais a parte superior,
exercícios que trabalham mais a parte inferior, exercícios que trabalham mais oblíquos. Quando for alongar o abdômen, sempre pressão dentro do abdômen. Sempre que for contrair, força para expelir o ar. Lembra, não é para soprar a vela. Não, é pneu de ar secando. Com força, não é com força, tá bom? E essa foi nossa aula prática dos exercícios de abdominais. Bons treinos, te vejo na próxima aula.